bom dia. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, mais uma manhã gloriosa, eu creio. Creio que vamos aprender mais um pouquinho com o versículo da palavra. O Senhor tem nos ensinado. Peço já que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Abençoe outras vidas em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus por mais essa manhã preciosa na palavra, diante da palavra. Glória a Deus. Atos 16, versículo 26, diz assim, aleluia. Glória a Deus. Diz assim. De repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Vamos ler outra versão? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Glória a Deus. Aqui está falando da conversão do carcereiro, né? Atos 16, 26. Glória a Deus. Aleluia. Esse terremoto que abalou, né, a prisão onde Paulo e Silas estavam, abrindo as portas e soltando as correntes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor, Ele faz o sobrenatural acontecer. E que o louvor, ele tem muito poder, porque naquele momento Paulo e Silas estavam louvando. Eles estavam louvando. E isso é uma coisa sobrenatural. Aconteceu um terremoto, quebrar cadeias, correntes arrebentarem, as portas se abrirem diante das correntes. E ali o carcereiro, ele acorda ao ver as portas abertas. E ele pensa que os presos tinham fugido. E então ele decide tirar a própria vida. Mas ele foi impedido por Paulo, que garante que todos estavam ali. Ele garantiu. E Paulo e Silas, eles foram presos em Filipos após expulsarem um espírito de adivinhação de uma jovem. Veja só. Né? Eu acho que esse versículo está lá no 16. Ó, a cura de uma serva com o espírito de adivinhação. E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Né? Estava seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, eles foram presos por causa disso. E eles estavam sendo açoitados e foram colocados na prisão. E ali, quando o terremoto aconteceu durante aquela noite, enquanto Paulo e Silas estavam louvando a Deus, eu digo, pode estar acontecendo a tempestade que for, louve a Deus. Louve ao Senhor. Coloca louvor aí na tua casa. Não deixa o silêncio tomar conta, porque a tua mente, ela vai se voltar para as coisas que você está passando, ela vai se voltar para a dificuldade, para o problema, para a situação difícil. A tua mente vai se voltar para aquilo que está perturbando, e não é isso. Não é isso que o Senhor quer. Louve, faça como Paulo e Silas, louve, as cadeias vão quebrar. Porque o título é Quebrando as Cadeias do Cativeiro Espiritual. E ali aquele carcereiro, ele queria tirar a própria vida porque ele achou que os presos tinham fugido. Mas o propósito de Deus com tudo isso não era a morte do carcereiro, e sim a salvação. Aleluia! E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E se moveram através do quê? Através do louvor de Paulo e Silas. Né? E ali as cadeias se abriram, as portas se abriram e soltaram as prisões de todos. Então aquele terremoto, ele foi um acontecimento sobrenatural, interpretado como uma intervenção de Deus para libertar Paulo e Silas, segundo o portal Revelação, aleluia. E esse terremoto tem um impacto imediato no carcereiro, que quase tira a própria vida, mas ele foi impedido. Por quê? Porque eles falaram, não, nós estamos aqui, né, imagino, nós estamos aqui, ninguém fugiu.
E então eles conseguiram a salvação daquele carcereiro e depois de toda a família. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Mas o que eu quero dizer dentro dessa palavra? Louve ao Senhor no momento difícil. Louve ao Senhor no momento de prova. Louve ao Senhor no momento de deserto. E Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Porque a tua mente vai ficar preparada para a vitória e não preparada para o momento que você está passando. Vai se desvincular, tua mente vai se desvincular do teu problema e vai agir através do louvor. Então não deixe de louvar. Não deixe de estar na presença do Senhor de alguma forma quando você estiver passando pelo processo difícil. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que quebre as cadeias mesmo e que cai tudo o que tiver de cair, tudo que tiver de ser liberto, tudo que tiver que ser quebrado, seja através do louvor e da nossa oração nesse momento. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estar na Tua presença, Senhor, de viver momentos, Senhor, incríveis, ó Pai, entendendo que a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela nos ensina. Ela ensina, Senhor, que através do louvor acontece o sobrenatural. Ela ensina, Senhor, que quando nós nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, quando nós acreditamos que o louvor, ele tem um grande poder, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a situação em que vivemos, ó Pai, que tudo se quebra. E como ali quebrou e quebrou as correntes e se abriram as portas daquela prisão, na nossa vida não vai ser diferente. Vamos louvar o Senhor mesmo. Vamos glorificar esse Deus que através do louvor ele pode quebrar cadeias. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos que oram comigo, abençoa, Senhor, aqueles que em algum outro momento vão ouvir e vão orar. Senhor, em nome de Jesus, toca os corações aflitos nesse momento, ó Pai. Senhor, quebra as cadeias mesmo, Senhor, quebra todo o jugo satânico, ó Pai. Em nome de Jesus, abra as portas, abra os caminhos, ó Pai, quebra as cadeias. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que passa por uma dificuldade nesse momento, por um momento difícil, ó Pai, por uma situação complicada, por um deserto, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, visita cada vida aqui anotada nesse caderno, a cada vida, Senhor, na lista de oração, ó Pai. Senhor, só resolve os problemas, cura, liberta, Senhor, afasta do mal, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, no sobrenatural. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tanto que tem feito e por tudo que ainda há de fazer nas nossas vidas. Esta é a minha oração de hoje e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.